Boa noite, Rogério Ceni. O jogo estava 1-0 para o Bahia, tudo indicava que o Bahia terminaria o jogo vencendo a partida. Eu queria que você falasse do lance do gol do Internacional, se houve falha do goleiro Ronaldo, se houve falha defensiva dos seus laterais, dos seus zagueiros. O que é que aconteceu? Como é que você vê tecnicamente esse gol do Internacional que tirou 2 pontos do Bahia? Bom, boa noite. Primeiro que é triste você não sair com o triunfo no dia de hoje. Eu acho que nós produzimos para tal e não ficamos satisfeitos com o ponto que nós conquistamos. Eu acho que nós poderíamos, e seria justo hoje, no dia de hoje, ter levado os 3 pontos. Nem por isso, eu acho que a gente, eu acho que todos saem felizes pela produção do time, pelo que o time produziu, pelo que o time jogou, e acaba todo mundo voltando triste pelo resultado para casa. O lance origina de um lateral defensivo, no campo defensivo, essa bola gira, volta, gira, sai o cruzamento, o Juba acaba não alcançando, e um chute bem dado de fora da área, e no rebote ocasiona o gol. Temos que olhar com mais calma, com atenção, com câmera. Eu vi através do celular agora aqui no vestiário, olhar com mais calma. Só eu lamento porque nós fizemos um grande jogo no dia de hoje, assim como fizemos no último jogo contra o Corinthians, merecedores de mais gols até. Então, assim, a gente fica feliz com a produção, triste mais uma vez com o resultado, porque a Libertadores é tiro curto, né? E a gente não pode estar feliz, não pode estar satisfeito com esse ponto no dia de hoje, justamente pelo aquilo que nós fizemos dentro do campo de jogo. Boa noite, Rogério. Lincoln Ariade, da Rádio Itatiaia. O Atlético Nacional ontem venceu 3-0 o Nacional. Eu queria saber se você assistiu a partida. Sim. O que é que você achou dos adversários do Bahia desse grupo? Como é que você projeta a sequência dos jogos do Bahia na Libertadores? Eu assisti o jogo, assisti até os 20. Depois que fez o 3-0, eu parei de assistir. Mas assisti vários jogos ontem, dentre eles esse jogo que era importante para a gente. Achei uma equipe bem positiva. O Nacional se defendeu bem mais, jogou num 5-3-2, defensivo, 5-3-1-1 praticamente, o Nacional. E o Atlético Nacional mandou no jogo, foi dono do jogo, foi superior na noite de ontem ao Nacional do Uruguai. Mas isso, de estádio para estádio, jogar em casa, jogar fora, muda muito em Copa Libertadores. Então, isso não quer dizer que o Nacional não possa fazer grandes jogos dentro da sua casa. No dia de ontem, adotou uma postura mais defensiva, depois que tomou o gol ainda no segundo tempo, tentou ser um pouco mais ofensivo, abriu um pouco mais de espaço para o Atlético Nacional. Mas é que time de tradição, jogo no Uruguai, jogo fora de casa e Libertadores é sempre muito truncado, muito difícil. Nós vamos ter que ter muita atenção e provavelmente seja um jogo bem mais difícil. O Nacional produza muito mais dentro de casa do que produziu ontem fora. Boa noite, Rogério. O jogo de hoje teve muita atenção, né, antes da partida começar, pela campanha do Inter, pela primeira vez que o Bahia volta à Libertadores após 36 anos. Só que dentro de campo o Bahia demonstrou até um bom futebol, principalmente no primeiro tempo. Você acha que, apesar do empate e também as declarações do técnico Roger Machado, deu a entender que o Bahia pressionou muito a equipe do Inter? Você acha que, apesar de tudo isso, passa uma boa impressão de que o Bahia vai conseguir realmente passar de fase nessa Libertadores, mostra que vai dar trabalho nessa competição? Olha, se a gente jogar da maneira como jogou hoje todos os jogos, com certeza nós vamos estar brigando por essa vaga. É que é um grupo pesado, é um grupo difícil, e por isso que os 3 pontos hoje eram fundamentais. Mas eu acho que nós temos que manter esse nível de jogo. Eu acho sim que é muito satisfatório o que nós fizemos hoje, o que nós jogamos hoje, tratando do adversário que nós enfrentávamos. Eu acho que a superioridade, o controle de jogo, o número de finalizações, as oportunidades de gol que se você botar numa balança as duas equipes tiveram, eu acho que nós merecíamos realmente sair vitoriosos no dia de hoje. Agora, cada jogo começa do zero, cada jogo é uma nova história. Se a gente produzir dessa maneira em todos os jogos, nós vamos estar brigando sem dúvida nenhuma por uma das 2 vagas. Boa noite, Rogério. Rafael Teres, do GE. Globo. Hoje a gente apurou uma recusa do Bahia, uma proposta do Botafogo por Caule. Eu queria saber primeiro se essa decisão passou por você e segundo, se você pudesse fazer uma avaliação da importância de Caule para o Bahia em 2025. Bom, primeiro que não tem proposta alguma, ao menos o que foi passado pela direção para mim. Não tem uma proposta. Às vezes o cara vai lá, pega o telefone, porque trabalhou com o cara, dá uma ligadinha para o cara. Não, vamos, mas não teve uma proposta. Da minha parte, né, do grupo, lógico, a decisão nessa área é sempre deles, né? Eu não venderia o jogador, mas não teve um real de proposta, não teve um centavo. É que é muito fácil você pegar o telefone e dar uma ligadinha para o jogador para dizer, não briga aí e tal, né? Então,
não teve proposta, nós não temos interesse na troca, coisa assim. O Cauli é nosso jogador, nós queremos que ele fique, ele é importante para o nosso sistema de jogo, ele é importante em vários jogos para nós. Hoje foi usado justamente para tentar dar superioridade no meio-campo que o Inter joga nesse 4-1-3-2, nesse baixando hora para o 5-3-2. Então nós achamos que ter a bola hoje era muito importante e o Cauli é muito útil para a gente. Então, assim, é muito fácil você tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar a proposta que é bom, absolutamente nada. E o Cauli, da minha parte, não está vendo. Rogério, boa noite. Nas últimas 4 partidas, Ceará, Vitória, Corinthians e hoje, o Bahia performou bem pelo menos 3, em boa parte do tempo. Só que nas 4 partidas, o Bahia levou gol depois dos 80 minutos, depois dos 35. Ao que você atribui isso? Parte física, parte mental? Ou, enfim, coincidência, ao que você atribui esses 4 gols sofridos depois dos 80 minutos nas últimas 4 partidas? No jogo do Ceará, eu acho que nós estávamos muito cansados porque a diferença de tempo foi muito curta. Eu acho que os gols foram frutos de que nós não conseguimos manter o ritmo no jogo do Ceará. Os 2 gols que nós sofremos na fase final do 3-2. Contra o Corinthians, eu acho que a superioridade durante 45 minutos do Corinthians resultou numa única oportunidade de gol, num cruzamento muito bem executado, talvez no melhor posicionamento que nós podíamos estar ajustado. Hoje nós jogamos contra uma grande equipe, 11 contra 11, eu acho que nós dominamos o jogo na sua grande maioria, tivemos controle de jogo, somos agressivos, eu acho que falta às vezes a gente matar o jogo, falta a gente fazer o segundo gol. Se a gente fizer o segundo gol, o próprio adversário vai desanimar um pouco, vai perder. Fala, Silas, como é que você está? Vai perder o ímpeto de chegar. Como a gente não matou o jogo, eles ficaram vivos a todo tempo. E aí, qualquer bola é uma bola que pode... Então, o Inter é uma equipe de muita transição, que tem 2 laterais que atacam muito, 2 caras que jogam ao lado do volante, que jogam muito em função, e o Borré também ataca muito, mas eu acho até que o Valencia ataca mais espaço do que ele. E com boas trocas. Então foi um time que nós tínhamos que estar muito atentos, cometemos alguns erros bobos de passe simples, eu acho que coisas complexas fizemos até de maneira boa, e coisas simples nós demos, e mesmo assim eles não tiveram quase oportunidades. A grande oportunidade deles foi num erro de saída de jogo nosso no primeiro tempo, e o gol no segundo. Foram as 2 oportunidades que o Inter teve. Mas Libertadores é isso, ou jogar contra time de boa qualidade é isso. Se você piscar, se você ficar desatento por 1 minuto, você acaba sofrendo gols. Mas eu acho que foram coisas distintas. Contra o Ceará, mais cansaço. Contra o Corinthians, eu acho que o cansaço também influencia, porque nós ficamos em 10 dos 6 minutos até os 51. Ou seja, são 45 minutos com o jogador, fomos tomar o gol nos 90. E se a gente tivesse balançado de maneira correta, talvez teria evitado aquele gol. E isso a gente lamenta, porque nós jogamos melhor contra o Corinthians, nós jogamos melhor contra o Inter e não conseguimos vencer. E nós sabemos que tanto na volta do Brasileiro quanto na volta de Libertadores, o ambiente é outro e a gente tem que tentar, logicamente, ser muito próximo do que nós somos hoje, mas a gente sabe que não é fácil jogar em estádios como o do Corinthians e do Internacional. Boa noite, professor. Com relação ao Pulga, você tirou o Pulga no final do jogo ali e colocou o William e José. Por que a escolha pelo William e não manter uma característica de velocidade, um exemplo, um Kaique, o Pulga já tá morto de cansado, já que o Pulga estava ganhando a maioria das jogadas no 1 para 1? Estava ganhando, mas estava morto para recompor cansaço. E naquele momento eu preferi soltar um pouquinho mais o Juba, deixar, já que a bola... Ele ia entrar o William, na verdade, no lugar do Lúcio. Mas quando sai, foi bem no momento que eu estava trocando. E eu achei que seria melhor ter 2 caras, 3 por dentro, o William podendo flutuar um pouquinho para fazer o 4º homem, Juba passando pelo lado e ter 2 caras de área para chegar, além do cansaço. É aquela função que Ademir e Pulga fazem, é a mais cansativa do nosso jogo. E aqui nós temos menos trocas. Então, por isso até, se a gente for jogar sempre com 2 velocistas, nós vamos morrer, e quando for as trocas, são bruscas as trocas, porque a gente tem que mudar todo o sistema de jogo. Então, no dia de hoje, para manter a velocidade sempre por um lado, e ter um homem que é o Lúcio atacando muito espaço, a gente preferiu fazer um ataque com lateral de um lado e com ponta de outro, e para manter esse ritmo de jogo, para não cair tanto na hora que a gente faz as substituições. Boa noite, Rogério. Belchior cantava que viver é melhor que sonhar. E hoje o Bahia vive o que um dia foi um sonho muito remoto. Eu queria saber de você como é que o Bahia pode fazer para não deixar com que esse gol de empate do Inter, que foi um banho de água fria, basicamente, não apague a chama desse sonho
tanto do torcedor quanto internamente. Como diz a música, por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina, né? Então, às vezes você tem que tomar cuidado, né? A esquina veio no minuto 80 e tanto, né? E assim como o Belchior, nós também hoje, infelizmente, não conseguimos segurar o resultado. Mas eu acho que a gente vive algo bom. Eu acho que eu vou insatisfeito para casa, vou inconformado para minha casa hoje. Mas eu vou feliz pelos meus jogadores, por aquilo que eles produziram. Eu não posso deixar de me orgulhar deles. O torcedor não pode, como teve até de aplaudi-los, porque eles jogaram com um time que joga a cada 2, 3 anos uma Libertadores. E nós jogamos como se fosse um jogo de campeonato brasileiro, com posse, com controle, aguerrido, com vontade, dividiram todas, levaram vantagem técnica no dia de hoje. Claro que o fator casa é preponderante em Copa Libertadores. Para quem já jogou Copa Libertadores, a gente sabe que jogar em casa é uma coisa, jogar fora é totalmente diferente. Mas sobre o orgulho dos caras, eu não posso dizer que eu não tenho. Sobre o resultado, frustrante. Sobre o que produziram, muito legal. Boa noite, Rogério. Nesse início de competição, das duas competições, esses 2 jogos, a avaliação que você faz, lhe satisfez esses 2 jogos do Sport Clube Bahia contra o Corinthians e hoje contra o Internacional, em competições distintas e difíceis? Em matéria de produção, em matéria de ideia de jogo, às vezes até a execução nem tão perfeita, mas me satisfaz muito a maneira como nós jogamos, a maneira como nós vemos futebol, como nós desfrutamos do futebol no jogo. Para mim é o que me deixa, é o que viver é melhor que sonhar, aqui como parafrasando aí o Belchior do nosso amigo aqui que falou, como teu nome, desculpa? Alan, que sempre tem perguntas boas. Agora, em matéria de resultado, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores, não são bons resultados. Mas eu acho que se a gente seguir nessa toada e conseguir fora de casa jogar 80% disso, nós vamos conseguir recuperar esses pontos nas rodadas que temos fora de casa. Né, Alan? Rogério, boa noite. Eu queria voltar um pouquinho, por favor, no assunto do Ronaldo. Ele foi titular na estreia do Brasileiro, foi titular agora novamente. O porquê dessa escolha, né? Por favor, e se a tendência é que você siga com ele como titular nessas 2 competições. A tendência eu não posso te dizer, mas a escolha é porque ele é um profissional, veio contratado, Marcos Felipe teve muitos jogos, Danilo teve alguns jogos, ele veio contratado, a única maneira que eu posso observá-lo é jogando, e aí a gente tira as conclusões e depois toma as decisões futuras. Rogério, boa noite. Mas um jogo que o Bahia tem bastante volume de jogo, né? Cria bastante, mas tem errado muito nas suas tomadas de decisão, tipo no último terço do campo. O que fazer para melhorar, para que o Bahia consiga reverter essa chance em gol? O último terço do campo é a parte mais difícil de se jogar. No resto, para você ter uma ideia, os caras me consideravam bom, eu jogava lá atrás tocando para todo mundo, nunca tinha ninguém nas minhas costas, eu sempre via o jogo de frente, super tranquilo. Então jogar na primeira linha é tranquilo, jogar até o meio, cada vez que ela vai estreitando, por isso que os diferentes jogam nessa região do campo. É a parte mais difícil, ainda mais quando você pega um time que vai, se fecha em bloco baixo, defende lá atrás, e aí você tem que tentar ter mais sensibilidade no último passe, na bola ajeitada, quando aparece a oportunidade, a grande chance de gol, você tem que estar com frieza e capacidade de finalização, mas é isso, quem tem mais posse de jogo, quem controla mais o jogo, quem tem mais oportunidades de gol, ele vai ter um volume maior, mas nem sempre vai conseguir concretizar. Aí nós precisamos melhorar individualmente, nós precisamos melhorar, porque coletivamente é um jogo bem feito. Precisamos ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de respirar um pouco e escolher melhor a jogada final. Rogério, aproveitando até o ensejo do Alan, já diria Vinícius de Moraes. Para fazer um samba com beleza é preciso de um bocado de tristeza, como diria Vinícius de Moraes, e de um rebaixamento, de abrir contra o rebaixamento em 2023, 2024, do jeito que foi o final do ano, e esse ano um Bahia de volta à fase de grupos da Libertadores da América. E você fala que é um privilégio, né? Pelo menos jogar 2 vezes por semana. E agora você tem uma programação de 3 jogos, contando com o de hoje, em 7 dias. Como você programa esse planejamento em relação à semana, domingo contra o Santos, e quarta contra o Nacional, você tem uma opção, né? Imagino, de que treinar lá no Uruguai, no Toque, como foi assim, por exemplo, com o Marcos Felipe Danilo, lá na Bolívia. Como é que tem sido para você isso aí? Não, lá não tem altitude, lá não precisamos ir mais cedo, nada. Nós trabalhamos amanhã e sexta aqui, e vamos fazer o Campeonato Brasileiro, eu sempre falo para vocês,
é o que nós sabemos que vai até dezembro, né? A Copa Libertadores é muito legal e tudo, e queremos estar na próxima fase, mas nós temos que dar atenção total. É um jogo difícil, né? Na Vila contra o Santos. Vamos fazer uma análise de recuperação dos atletas, de quem nós temos, do que nós podemos usar, e vamos fazer um time para que consiga confrontar de igual para igual o jogo com o Santos. E aí depois nós pensamos no Nacional, mas nós não voltamos para cá, vamos a Santos. De Santos nós vamos para Montevidéu, fazemos o jogo, e aí só depois disso a gente volta para cá para jogar com o Mirassol, domingo às 4 horas da tarde. Então nossa folga fica para quinta-feira que vem, a gente trabalha quinta, sexta, joga domingo, sexta, sábado, joga domingo, trabalha segunda, terça, joga quarta, descansa na quinta, sexta e sábado e se programa para jogar com o Mirassol, com o melhor time que nós pudermos nas duas competições, porque elas são muito importantes para a gente. Boa noite, Rogério. Yuri Vieira para o canal São Mais Bahia. Como esse dolorido empate, sofrido empate, impacta nos planos do clube em avançar de fase, para a próxima fase da Copa Libertadores? Em matéria de pontuação, impacta que nós sabemos a dificuldade que é conquistar triunfos fora de casa. Mas eu acho que, por outro lado, nos dá confiança que nós temos capacidade para tal feito. Eu acho que mostra, através do campo de jogo, que nós podemos conquistar pontos fora de casa também. Só com os de casa agora não vai dar mais, né? Só dá para fazer 7 pontos em casa com o ponto de hoje, então nós vamos ter que achar pontos fora de casa. E eu acho que são as duas coisas. A dificuldade que é em Copa Libertadores, para quem já jogou, para quem já teve em estádios adversários, é muito difícil trazer pontos. E o que a gente apresentou no dia de hoje mostra que é possível trazer pontos. Então, nós vamos ter que juntar aí o sonho com a realidade e conseguir pontos, especialmente, se for possível, nesse jogo contra o Nacional, porque depois nós temos 2 jogos em casa, e seria de suma importância a gente tentar o máximo de pontos nos 4 primeiros jogos, porque depois são 2 jogos contra o Atlético Nacional, contra a Internacional, fora de casa, ambientes, nós já vimos ontem como é, estádio cheio, os 2 com 40, 50 mil pessoas, são 2 times tradicionais, fanáticos, torcedores que... Então, são pontos difíceis de conquistar. Nós temos que tentar estar focado, falando em Libertadores, já no jogo de quarta, mas antes nós temos um jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro, contra uma equipe também extremamente tradicional, que é o Santos. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Que dupla, hein? Vocês estão aí, hein, cara? Não vim preparado com nenhuma música, mas vim com uma pergunta. Não sei se você já respondeu, perdão até porque a gente chegou um pouco depois. Você, em alguns jogos da Libertadores, jogou com 3 zagueiros e sempre um lateral. Você perdeu o Gabriel Xavier e ele acabou não sendo opção. Passou pela sua cabeça usar essa formação se ele tivesse à disposição, ou esse plano tático que foi colocado hoje já estava pronto para enfrentar o Inter? Bom, primeiro o Gabriel infelizmente sofreu uma lesão na panturrilha e deve ficar fora no mínimo essas 4 próximas semanas, né? Ele logo que entrou no jogo, até ele teve a lesão e jogou com a lesão até o final do jogo. Uma pena, porque é uma perda grande, principalmente para jogos fora de casa, em jogo aéreo, que no Uruguai, especialmente, você sofre bastante com isso. Então, para hoje, nós preferimos correr o risco da bola aérea e temos 2 jogadores, um por dentro e um por fora, um com saída 3, outro fazendo o corredor, 2 laterais de origem, arriscando ter menos altura e mais controle de jogo. Agora, há jogos em que você vai precisar, e nós não temos muito de onde tirar altura. Porque o único jogador meio-campista ali, nós temos 2. Temos o Eric, que é um jogador que não é alto, mas tem bom jogo aéreo, e temos o William. Fora isso, os jogadores estão numa área mais periférica, que são os zagueiros, podendo alternar um lado ou o outro, ou jogar com 3 zagueiros, até num sistema com 3 zagueiros. Mas nós não temos de onde tirar altura, é um defeito até nosso na constituição de elenco. Nós tínhamos ano passado, por exemplo, Tassiano e Everaldo, que ajudavam muito nesse quesito, né? E esse ano nós mudamos a maneira de jogar e não temos, mas temos administrado relativamente bem essa situação. Então, assim, vamos pensar para os jogos fora de casa o que a gente pode fazer. Nós temos aí David, nós temos agora Rezende, que é um jogador que pode colaborar no jogo aéreo, William e Eric, são esses 4 jogadores que nós temos para tentar trazer equilíbrio na bola aérea. Silas, como você Rogério, está, cara? Meu Quanto amigo. tempo que não lhe vejo, hein? Pois é, mas a gente fala muito de você lá na ESPN, você é muito querido lá, você sabe, Obrigado. né? Bom, parabéns pelo trabalho. Eu terminei a transmissão falando que você seguramente estava triste pelo resultado, mas feliz pelo desempenho. Exatamente. Porque foi realmente a ideia dos 4 no meio, com o Cauli e não o Ademir, foi justamente para ter uma superioridade numérica sobre o Bruno Henrique, né? O Fernandinho e o Alan Patrick.
E eles jogam com dois... O Inter é uma equipe que nós vimos com o Flamengo, né? Contra-ataca muito bem, com muita velocidade, porque tem 5 jogadores rápidos, né? Os laterais, os 8, porque jogou, né? Com Fernando e Bruno Henrique, e com caras aqui que tem muita transição, né? Wesley e Vitinho. Então, oi? Wesley Vitinho, sim, Wesley Aguirre Vitinho, e o Bernabé. Depois o Carbonaro que entrou Sim, o Carbonero. E aí nós pensamos, a ideia de jogo foi que se nós fôssemos para a transição, e com o Ademir e Pulga, você sabe que Lúcio, os três são violentos na correria, né? Mas nós não teríamos, talvez, o meio-campo que dominasse um pouco mais o jogo. Então, a transição não era muito interessante no dia de hoje para a gente. Então, a escolha foi pelo Cauli, justamente para evitar um pouco dessa transição do Inter, que é muito forte, que foi onde o Inter conseguiu o gol contra o Flamengo no último jogo, e fez jogos contra o Grêmio, assim, nas finais do Campeonato Gaúcho. Então, pela característica de jogo, nós imaginamos para o dia de hoje ter um pouco mais a bola, conseguimos até tê-la, conseguimos ceder menos contra-ataques, e infelizmente sofremos o gol já na reta final do jogo. Beleza?